Shalom, shalom. Vamos falar um pouco hoje sobre teologia bíblica do Antigo Testamento. Nós temos que começar a pensar, falar e refletir sobre teologia bíblica do Antigo Testamento, tendo em vista que o transitar histórico é o princípio de um pensar em teologia bíblica do Antigo Testamento. Então nós temos já 240 anos, 235, 240 anos de história da teologia bíblica do Antigo Testamento, em que ela, nessa historiografia, nesse transitar histórico, várias formas de abordagens, investigações sobre o texto, sobre a explicitação do texto, vai surgindo e vai comprometendo algumas realidades até com o próprio cânon, tá? Então tem um momento de déficit da teologia bíblica do Antigo Testamento e tem um momento do êxtase, do avanço, do crescimento, né? E de toda o seu exponencial vindo a se tornar notório. Então, partindo da primeira abordagem que estamos fazendo aqui sobre a questão do seu início, seu princípio, sua gênese histórica, nós temos que nos reportar a Gabler, tá? Um alemão que é destacado pela sua racionalidade e também pelo seu confronto entre o texto do Antigo Testamento e a religião. Então ele é um teólogo que vai iniciar o discutir sobre teologia bíblica do Antigo Testamento, fazendo uma discussão entre justamente o texto do Antigo Testamento e a religiosidade e religião, tá? E isso vai surgir dentro de um contexto em que podemos dizer que na época era não compreendido e não aceito o contexto da exploração teológica ou de uma teologia bíblica a partir de um estudo canônico. Tá? Então a primeira obra especificamente a ser publicada, que vai ir além de uma palestra, de um embate, de um debate, foi a de Bauer. Mas quem deu início, realmente, que rompeu essa esfera e que rompeu toda essa barreira e quebrou o paradigma de que só a dogmática que era pensada e proposta, foi Gabler. Mas Bauer vai ser o primeiro a escrever uma teologia bíblica do Antigo Testamento, ou uma obra, né, da teologia bíblica do Antigo Testamento, tá? Então, o que Rawls irá trazer e irá ser exponencial? Ele vai trazer novas luzes, tais como dividir a sua obra nas três categorias dogmáticas tradicionais, como a teologia, a antropologia e a própria cristologia, tá? Então, nós estando presos também a uma perspectiva desmitologizadora, que tirou alguns mitos, e ainda estava preso à questão vamos assim, de atribuir mitos ao contexto do cano sagrado. E é a partir desse expoente que Glauber e Bauer vão começar a empreender uma perspectiva racionalista em suas palestras e também nas suas obras, e vão promover a teologia canônica do Antigo Testamento em um estudo científico, tá? Aí, a partir desse momento, é que vai surgir um pensamento, um racionalizar, né, uma epistemologia pautada no cânon do Antigo Testamento para a formação de obras e construção de pensamentos, tá? Claro que na obra de Bauer e também no pensamento de Glauber e mais tarde de Witt vai surgir as influências do iluminismo e vai ser visível no pensamento deles, na abordagem deles, a grande influência e pungência do pensamento iluminista, que é o que regia a época do século 17, 18, em que as obras de teologia bíblica do Antigo Testamento começam a despontar. Vamos supor que iniciou a despontar mesmo a partir de 1860, por aí, 1870, e aí começa a fomentar esse pensamento sobre o cânon sagrado, tá? E em 1800, por exemplo, em 35,
é que um discípulo de Hegel, ainda o Wilhelm Reich, ele vai desenvolver uma pesquisa dentro de uma proposta hegeliana, mas publicando uma obra que não seria uma teologia bíblica, mas seria um princípio de estudo de uma abordagem dentro de uma teologia bíblica, e que vai surgir ali, a partir daquele momento, uma discussão e uma aferição mais explícita dentro dos assuntos e dos temas abordados no cânon do Antigo Testamento. Agora, parando essa nossa reflexão, quer saber mais sobre teologia bíblica do Antigo Testamento? Quer mergulhar na teologia bíblica do Antigo Testamento? Quer vislumbrar todo o conteúdo da teologia bíblica do Antigo Testamento? Adquira este livro que eu escrevi, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, tá? Publicado pela Editora Cruz, um livro panorâmico, um livro coloquial, um livro com uma linguagem objetiva, panorâmica e sintetizada, que fará você imergir-se, inserir-se dentro de todos os estudos da teologia bíblica do Antigo Testamento. Excelente obra, e você pode adquirir por um preço muito especial. Ok? Obrigado a todos.